Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica, aqui dentro do nosso portal DF10 Brasil. Vamos juntinhos, levando o fim de semana que se aproxima, né? Amanhã temos os nossos candangos em campo, Campeonato de Juniores com uma porrada de jogo para amanhã. E apenas umzinho no domingo, 10 da manhã, não é? E a gente vai estar trazendo para você, conversando aqui um pouco sobre o futebol da nossa terra, com destaque para a Série D do Campeonato Brasileiro e também para o Sub-20, Campeonato Sub-20 do Distrito Federal. Mas antes, falo para você que aqui o Parada Técnica tem sim o oferecimento de Luz do Sol, energia fotovoltaica. Sim, claro, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. E aí, ficou bom para você? Faz a continha aí, vai. Pagava 2 mil, é? É mesmo? Rapaz, vai gastar energia assim lá na China, hein? 2 mil? Então vai baratear, vai para 100 reais. Que tal? Ficou bom para você? O que você vai fazer com os 1.900? Tá aqui, ó. À sua disposição, manda o Pix e tá tudo certo. Luz do Sol tem o projeto ideal para sua residência, para sua chácara, o seu comércio, seu escritório, né? Fique tranquilo. 619-9967-1825. 919... meu Deus do céu, tô errando. 619-9967-1825. Acho que o apresentador aqui está meio fora do foco, né? Entramos em campo também com oferecimento da Clínica Odontológica Marília, no 33847722, Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, que programou para amanhã de hoje uma grande manifestação no centro de Brasília, né, reivindicando a aposentadoria especial para os vigilantes. Foi um evento marcante, muito importante aí para o Sindesv na manhã desta sexta-feira. E também conosco Futebol Interior, que é com certeza um dos maiores sites do futebol do Brasil, né? Futebolinterior.com.br, tem informação de todos os times. Até informação do meu friburguense tem por lá. Você acredita num trem desse? Marlon acredita, tá comigo nesta noite. Marlon, já que eu falei em time bom, né? É verdade essa história de que no Rio de Janeiro tem os 5 grandes clubes, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e Friburguense. Dos 5, o único que não tem sorte é o Friburguense, mas é tão bom quanto, não é isso? É verdade, Fábio. Boa noite, Marlon. Boa noite. Acorda, Marlon. Boa noite, eu, hein? Fábio, eu estava pensando que quando você falou dos 5 grandes do Rio, lá no Rio, na verdade, eu vejo Flamengo... vamos colocar Fluminense, Botafogo e Vasco também. Agora o Friburguense ainda não é grande, mas vai se tornar daqui a algumas décadas. Você é um cara desrespeitoso, né? Infelizmente eu tenho que falar isso, porque tem essa primeira leva dizem que são os grandes clubes, mas você não pode esquecer do São Cristóvão, do Serrano, né? Do Madureira, da Cabo Friense, do Rubro de Araruama. Ainda tem o Rubro de Araruama, Marlon? Não existe mais. Não. Pelo amor de pessoal, Deus. A nova geração não conhece esses times. Bangu até que sim, porque tem o presídio de Bangu, Bangu 1, Bangu 2, que também levava o nome do time do Castor do Andrade. Agora esses outros times, São Cristóvão, eu acho que São Cristóvão, ele revelou o Ronaldo Fenômeno, né? Foi lá que ele surgiu, mas que isso, não acho que não vai dar jogo não, ninguém vai lembrar não. Já tô vendo que eu não vou ter vida longa aí nesse papo com o Marlon, porque ele não comunga dos mesmos pensamentos que eu tenho sobre o futebol carioca. Aliás, viu, Marlon? A gente podia depois separar um programinha aqui, trazer uma rapaziada e bater um papo sobre essa ideia esdrúxula, imbecil, do novo presidente, se é que a gente pode chamar que é presidente ou laranja, ou seja o que for, da CBF, que prevê reduzir de 16 para 11 datas os campeonatos regionais. Isso beneficia, claro, os grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, onde o capilé canta alto, né? E o jogador lá ganha, como diria o Péricles Carvalho, ganha na base do quilo da alcatra. Aqui o jogador joga 2, 3 meses e para. Eles estão querendo reduzir ainda mais, ou seja, vão minar e vão acabar com os campeonatos regionais. Só uma palhinha sua sobre isso. Você está nessa vibe também, Marlon? Cabeçudo, viu, Fábio? Eles não estão pensando nos jogadores dos pequenos centros. Inclusive do atual Laranja, presidente, do pessoal, do cara que está aí à frente da CBF. Tropa do Edinaldo, pronto. A tropa do Edinaldo lá, também do Jucá, também do Sarney, a turma. Né? Então o presidente de uma federação aqui de Brasília, que ele devia criar algum torneio
para que esses jogadores de times menores continuassem atuando. Alguma coisa, inovar nesse sentido, porque acaba o campeonato brasiliense e já não é lá essas coisas. E agora apenas 11 datas, acabou o futebol para essa garotada, esses jovens que estão aí sendo revelados e outros que já estão no fim de carreira, mas que ainda necessitam do futebol para sobreviver. É um absurdo essa situação. Mas você sabe o que o seu... que é seu amigo, né? Lá de Lusiânia também, o presidente da federação, o Daniel Vasconcelos, vai dizer para você, com aquele jeitinho dele. Ele é goiano, né? Parece que é goiano, mas tem um jeitinho meio mineiro, né? O Marlon, deixa eu te explicar, Marlon. Aqui tá todo mundo morrendo de fome, esses clubes não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro nem para botar o candangão de 2 meses em campo, vai ter para fazer outro torneio, Copa DF, seja o que for, Marlon. Nós estamos na capital federal, nós temos várias empresas grandes aqui, nós temos o setor público aqui. Se não inovar, se não buscar parceria, se não um tipo de nota legal, igual foi feito em Goiânia há tempos atrás, onde que o torcedor entrava com a nota fiscal, tirava a nota fiscal, e ele tinha um sorteio no final do campeonato de um carro, de moto. Se não inovar, vai ficar nessa pindaíba que está aí. Agora, o presidente, ele deve ter ao seu lado assessores inteligentes, que pensam no bem-estar de jogadores que necessitam estar jogando para poder sobreviver, para poder pagar a conta da família. Então, cadê a inovação? Por que não televisiona? Em Goiás televisiona jogos de Goiás, de Santa Helena, de Umas. Então, por que não? Marlon, Goiás estão transmitindo já a segundona, Marlon. Assistia a Napolina. Brasília não pode transmitir e ganhar dinheiro. Agora só um grupinho fecha, vamos transmitir ali fechadinho os jogos do... o grupo da federação. Jogos do capital. O que é isso? O que é isso, gente? Cadê a democracia? Ou não existe uma... E outra coisa, viu? Não, você tá... Não entra com essa seara, não, que vai ficar ruim pro teu lado. Porque a parada é o seguinte, já que você tá falando, porque não sei o quê, porque não vende o jogo, transmite e vamos atrás, vamos, né, crescer no processo. Eles andam para trás, igual caranguejo que anda para trás ou siri, Marlon? Siri anda para um lado, né? É a mesma família, né? Tudo a mesma. Mas que é bom, caranguejinho é bom. Aí os caras fazem o seguinte... Ao invés de dar um passo à frente, eles dão um passo para trás, porque eles criaram um núcleo dentro da federação, né, para transmissão dos jogos, e é uma empresa, né? Essa mesma empresa que faz para a federação, coloca a palma da mão aí para você calcular aí, é a mesma que faz o capital, né, com os mesmos profissionais, diante das câmeras e por detrás das câmeras. Capital... Ceilândia, né? E todos os outros clubes, à exceção do grupo do Luiz Estevão, que também ele faz as mesmas coisas. O pessoal insiste em dizer que não, o Brasiliense não é dono dos outros clubes, não. Então tá bom. E eu fico até feliz com isso, porque o Luiz Estevão começou a ser um cara mais bondoso com todos, porque ele pega o staff dele e coloca para transmitir jogo do Ceilandense, jogo do Samambaia e... Vou parar por aí, né, Marlon? Taguatinga? Taguatinga também? Então, aí ele coloca a equipe dele à disposição, a equipe de vídeo, à disposição para transmitir esses outros jogos, numa atitude de bondade, porque ele não é dono dos clubes. Hoje aqui acho que o programa vai ser na base da ironia, né, Marlon? Então, é o que a gente conversa aqui. E o Marlon ainda fala assim, não, tem lá assessor inteligente que volta os olhos para os clubes, volta os olhos para os jogadores, né? Não volta os olhos nem para os clubes, cuja tutela é da federação, né? Ela que organiza tudo, e muito menos para os jogadores. Não querem nem saber se o cara vai trabalhar 1 mês e meio e tal. Aonde que o cara vai ser profissional, vai ser jogador profissional, se na realidade, o bichinho, ele trabalha 1 mês e meio. Porque 11 datas, calcula comigo, Marlon. Baixando para 11 datas. Se jogar quarta e sábado, são 8 datas em 1 mês, sobram 3 para o mês seguinte. Mais 1 semana e meia. Ele não trabalha nem 1 mês e meio, Marlon. Fábio, você está careca de saber que a federação... Tô. Você está careca. A federação tem que ter assessores que comecem a comungar com os clubes para poder... É uma associação. A federação tem os associados,
os clubes de futebol que precisam sobreviver. Agora a gente fala assim, não, ano que vem o Gama tem data, Gama e Capital. São 2 clubes que vão ter data, e os outros? Né? Isso que se virem, que se então, lixem. Aí o jogador que jogava no outro time que não seja esses 2, vai disputar a segunda divisão por outro time para poder sobreviver. Isso é muito ruim, isso é muito triste. E a gente está careca de imaginar essa situação, de ver essa situação. Quando eu falo careca, é a questão de... Quando você fala careca, entenda, não é o careca da federação. Ah, tá. Para não confundir. Senão o Márcio vai ficar chateado com você. Porque ele já anda bem chateado com... Não é muita coisa. Bom, deixa pra lá. A gente tem muita experiência já vivida que nos diz exatamente isso. O papel dessa federação é dar suporte para os clubes da era associada. Não, ano que vem só tem 2 que vão estar aí no cenário nacional. E os outros? Como é que faz? Isso é triste, Fábio. Saber que a associação, com a federação, ela não tem essa capacidade ou não quer fazer algo para que esses outros times sobrevivam. Fazer algo para que jovens que estão pensando em ser atletas de futebol vislumbrem um futuro melhor do que uns futuros piores para a família, para eles e tal. Então, é triste. Nós aqui não estamos exagerando. Se a Federação Brasileira de Futebol não tomar vergonha na cara e parar de ficar só pensando na parte financeira, nos encontros maravilhosos na CBF no Rio de Janeiro, em trazer jogos de grande porte para Brasília, que nada tem a ver com o esporte da nossa cidade, mas é muito mais rentável, dá muito mais holofote para a federação, se ela não começar a voltar os olhos para o futebol da nossa terra e enfrentar a mesma CBF que está dizendo o seguinte, nós vamos acabar, nós vamos minar com vocês, de 16 baixa para 11, depois baixa para 7, baixa para 2, né? Vocês vão acabar com o futebol do Distrito Federal, vocês vão acabar com o profissionalismo, né? Se é que a gente ainda tem. Não só do Distrito Federal. Não, as outras praças, sim, as outras praças, mas aqui a Federação de Futebol parece que ela é mais parasitóica. Valeu, eu inventei agora, viu? Vou procurar agora. Não, que eu lembrei quando o Luiz Estevam chamou o presidente da federação de parasita, mas não foi esse atual não, chamou o outro, outro lá. Essa federação aí e esse presidente, tudo parasita. O Luiz Estevam que falou, né? Na entrevista comigo eu tenho gravado, né? Se precisar usar, né? A gente usa. Então, porque a federação daqui, ela age menos que as outras, do que algumas outras, que também trabalham em pé de igualdade. São pobrezinhas. Já citei aqui com o Rômulo e vou repetir. No Espírito Santo termina o campeonato, aí eles criam a Copa Espírito Santo, Marlon. Tá rolando lá. Tá rolando. Essa Copa Espírito Santo dá vaga para competições nacionais e dá um din-din. E ainda passa na TVE, com uma super estrutura, TV do governo, transmite lá com a narração de um amigo meu, pessoal, chamado Ferreira Neto, que também tem o programa de rádio lá na Rádio Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Se a gente não ficar levantando essa bola aí, aonde vai dar? Porque da porta para dentro da federação todo mundo bate palma, porque está todo mundo comendo do mesmo bolo. Não estão pensando no futebol da capital do Brasil, hein? Tenha certeza disso. E não adianta os coleguinhas da própria imprensa se reunirem e falar assim, foi o melhor campeonato de todos os tempos, está sendo uma gestão maravilhosa. Cuidado, hein? Porque nos bastidores, e agora começaram a botar a cabecinha para fora, nos bastidores estão fazendo tudo para minar. Agora o presidente que assumiu já falou, vamos reduzir de 16 para 11, vamos. E ele, Fábio, ele agora tem uma outra ideia sensacional, genial. Na Série D, já essa dificuldade, ele quer criar a Série E, com 64 clubes. Agora você imagina, mais uma série, tá criando alguma coisa para sobrevivência. Mas se não tiver apoio, porque a CBF tem um orçamento de 2,4 bi, uma despesa de 1,2, vai sobrar 1,2 bi líquido no caixa. Quer dizer, dá para investir em alguma coisa, né? Dá. Série D, olha, você sair daqui para ir a Goianésia, fazer um jogo da Série D, quando você chega lá para fazer essa transmissão,
você não imagina as dificuldades que tem. Não estou falando da imprensa que vai lá, que tem muitas dificuldades. Eu estou falando das condições que os jogadores que estão lá atuando têm, sabe? Nós presenciamos algumas cenas depois do jogo, que nós ficamos lá na arquibancada esperando para guardar o equipamento. Os jogadores, eu vi um saindo de bicicleta. Nada contra a bicicleta. Mas nem contra o jogador, né? Contra o jogador, tá. Talvez seja o estilo de vida dele. Ué. Mas você vê o sofrimento na cara daqueles jogadores, sabe? Eu acho que não é questão de ter bicicleta ou carro, não, mas você imaginar a necessidade que eles passam depois que acaba esse campeonato. E aí? Fica parado o resto do ano. Fica parado o resto do ano. E aí? Não dá. É ruim. É complicado. Mas vamos fazer o seguinte, é um papo que dá muita coisa para a gente poder falar, né? A gente vai continuar tocando esse barco aí, falando desse assunto, trazendo opiniões também de ex-atletas, de atletas e tudo mais, né? Não sei se os atletas vão querer falar, né? Os ex falam, mas os atuais não sei se eles vão querer falar, porque de certo eles vão ter que enfrentar a Federação Brasiliense de Futebol. Mas vamos colocar na tela, Marlon, já que você falou de campeonato nacional, falou lá que o camarada estava saindo de Monarca, era Monareta, Monarca, era o que? Barra Forte? Não é a questão de sair de bicicleta, é o sofrimento que você vê na cara. Sim. É a falta de esperança que você vê na cara do jogador, sabe? É verdade. Então, estivemos em Goianésia, então a gente vai trazer esse grupo A5, primeiro falando desses jogos que aconteceram, né? Tivemos essa última rodada, a derrota do Goiânia diante do Misto, 3-1, Ceilândia, né? Esse jogo que a gente fez lá no Abadião, e nos surpreendemos. O Ceilândia perdeu em casa 3-2 para a Aparecidense, o Luverdense venceu o Porto Velho, e também lá em Goianésia, com cobertura aqui da nossa DF10 Brasil, estivemos na vitória do Capital 1-0 diante do Goianésia. Com esse resultado, está aí na tela, né? O Aparecidense aparecendo na primeira colocação lado a lado com o Luverdense, ambas com 3 pontos, ambas as equipes, ambas as duas, né, Marlon? Ambas as duas. Isso. Aí, na sequência, o terceiro colocado caiu, Ceilândia, 11 pontos, e fechando o G4, Capital com 10. Por lado de fora tem Misto com 9, Porto Velho com 4, Goianésia com 4 e Goiânia com 3 pontos. A próxima rodada, é o nosso objeto aqui hoje, já vai acontecer a partir de amanhã, né? Estaremos aí com como é que é agora pintou na tela, então tá tudo certo. Pintou na tela, a gente fala. Nós teremos a Aparecidense pegando o Luverdense, Porto Velho e Ceilândia, amanhã esse jogo vai ser às 17 horas, o Misto pega o Goianésia e o Capital pega o Goiânia. Na tabela aí você pode ver que tá domingo, mas estão dizendo que o jogo vai ser amanhã. Então, de qualquer forma, a gente vai analisar apenas o jogo, não vou entrar nesse mérito aí, porque é muita bagunça para os meus miolos, né? Joga ou não joga, bota ou não bota, quando vai ser. Marlon Nascimento, primeiro eu queria que você fizesse um pequeno balancinho para nós sobre essa rodada aí que apresentou notícia boa no sábado, notícia ruim no sábado, notícia boa no domingo. Fomos para a cobertura de 2 transmissões, de 2 jogos, e um não deu para o Ceilândia, no outro deu o Capital. Olha, Fábio, o jogo do Ceilândia é um resultado, ele não é o que refletiu a partida do Ceilândia. Se você imaginar o que o Ceilândia fez no início, e a gente vai falar em si, é ruim falar em si, mas a equipe do Ceilândia, ele criou, teve a oportunidade. Romarinho, então, o que é isso, Romarinho? Pelo amor de Deus. Romarinho. Fechar o olho e colocar a bola pra dentro. Não é assim, é fechar o olho e mandar a chanca, né, mano? Mandar a chanca na bola. Isso. Marlon, o único repórter fala da chanca. Então, o Ceilândia fez jogo, teve oportunidades, perdeu 3-2, mas não foi contada a história direito do jogo, mas a verdade é que quem ganha é quem bota a bola lá dentro. Então, perdeu. Não, peraí, isso é importante. Preste atenção você. A profundidade. Marlon Nascimento, com toda a sua sapiência, eu não sei o que é essa palavra, eu li outro dia, com toda a sua sapiência, ele vai repetir uma das frases mais profundas
que eu já ouvi e que o mundo da bola precisa ouvir. O que é, Marlon? Olha, Fábio, são várias frases. Não, essa que você falou agora. Que permeiam o futebol. E essa ganha quem coloca a bola lá dentro. Só ganha quem põe a bola para dormir. Mais vezes que o adversário, né? Então, puxa vida. A bola no canto que o goleiro não tá. Ah, também. E Neném Prancha falava que o futebol só termina quando acaba. Então, mais algumas frases interessantes. Aliás, o futebol, ele nos permeia com várias frases maravilhosas, né? Como o jogo, o Jardel Grêmio Internacional, é um jogo que eu adoro jogar porque a minha naftalina vai lá pra cima. Então, são frases. O que você achou aqui no Jogando em Belém? É um prazer jogar na terra de Jesus Cristo, que é onde Jesus Cristo nasceu. Então, o futebol é assim. Então, a gente imagina que o Ceilândia fez um bom jogo, mas perdeu. Agora, o contrário, o Capital... Aliás, vou te falar uma coisa, abrir um parênteses aqui. É muito mais fácil transmitir um jogo Capital longe de Brasília do que aqui em Brasília. Você acha, Marlon? Fomos bem recebidos, uma cabine lá tranquila, nós tivemos todo o apoio. Sabe? Tinha até din-din, né, Marlon? Tinha até din-din individualizado, tinha até din-din de coco queimado. Então, você... o meu foi de amendoim, viu? O Capital não jogou nada. Jogou ruim, fez um péssimo primeiro tempo. Não achei. O Rodriguinho, que era o astro, recebeu o cartão amarelo, foi substituído no intervalo, e o gol surgiu no primeiro tempo ainda, porque o Oscar Pernambucano é um centroavante que ele parece ser gordo, mas não tem nada ali. Ele é forte, é um cara que sabe fazer aquela barreira, sabe escorar, sabe posicionar dentro da área, e ele, numa dessas jogadas, recebeu pênalti claríssimo, tanto que nenhum jogador do Goianésia reclamou. Aí converteu. Nem o Tiburcio. Converteu, acabou o jogo, porque o domínio foi... Não, Marlon, o gol foi no final do primeiro tempo. Acabou o jogo, que eu digo o seguinte, o Capital não apareceu mais para ameaçar a equipe goianense. Só deu um Goiânia. Então, eu discordo de você. O Ceilândia jogou bem, perdeu. O Capital jogou mal, ganhou. É o futebol. Não, eu discordo de você. Eu tô doido pra você falar assim, quem que é o comentarista aqui? É você ou eu? Porque toda hora você fala que você discorda. Tô esperando você me dar no meu calcanhar, mas tu não... Não, o Capital não foi tão ruim assim não, Marlon. Teve boas oportunidades, entendeu? Eu não... Qual foi a oportunidade? Só concordo com você quando você diz que... Eu quero abrir um espaço. Que goleiro tem o Capital, hein? Que goleiro tem o Capital. E não é goleiro de Série D não, viu? O Reinaldo é goleiro de Série B pra lá, um baita do goleiro, porque ele salvou o Capital em pelo menos 3 vezes. E o Romano também, o Pedro Romano, eu estava atrás do gol, presenciei 2 travadas de bola, que a bola tinha endereço certo e ele conseguiu chegar a tempo. Tem bons valores, hein? O Capital tem bons jogadores, só falta, sei lá, dá uma ajuda. O importante é ganhar? Eu vou falar, o importante mesmo não é jogar bonito, é ganhar, certo? Marlon, já que você está dando foco para o Capital, é importante que se diga, a gente brinca muito aqui, mas é importante que se diga que a gente torce para que o futebol de Brasília evolua e que conquiste acessos. A gente não pode se esquecer não, Marlon, que o Capital estava esfacelado, mudou a comissão técnica, chega o Surian, e da chegada do Surian até aqui foram 3 partidas, não foram partidas fáceis, e o Capital somou 9 pontos, passou o carro na Luverdense, no Botafogo e no Goianésia. Então, é uma equipe em franca ascensão, muito por isso que você disse aí. É um bom elenco, bons valores e um banco que supre a altura. Por isso que eu acho que o Capital ainda vai surpreender. Não se surpreende se o Capital passar pelo Ceilândia na classificação aí. Olha, Fábio, o Capital, ele pega o Goiânia, que está em último lugar. Em casa. Aí no outro sábado... Deve vencer, tem que vencer. No outro sábado, lá em Goiânia... É a volta. Estaremos lá, né, Marlon? Porque você falou que em casa não dá porque é ruim, vamos ter que transmitir fora. Infelizmente, o torcedor de Brasília não vai contar com a equipe Parada Técnica lá no... Que equipe Parada Técnica? O programa é Parada Técnica, a equipe é show de bola, Marlon. Não confunde. Então, lá no JK, eu não vou lá transmitir jogo. Você pode me demitir, mas lá não vou. Em Goiânia você vai? Claro, Goiânia. Não só Goiânia, qualquer outra cidade que o Capital for, nós vamos. Você vai em Goiânia por causa do Gerival, eu te conheço. Então nós vamos. Agora, que eu creio
que o Ceilândia fez uma bela apresentação e perdeu, e que o Capital está em ascensão, é verdade. O técnico chegou, o Felipe realmente deu outra cara, deu outra disposição, mas, apesar da vitória, ele não pode correr tanto risco. Não pode levar aquele sufoco que levou. Porque graças ao Reinaldo, o Capital somou 3 pontos. Mas Marlon, assim, a gente ainda tricotando sobre essa 7ª rodada, a gente sempre volta os olhos para os nossos candangos. Isso é um fato. Mas, assim, olhando essa rodada, eu acho que se o Capital vencer e o Ceilândia também, eles vão conquistar 2 grandes resultados por eles e em função também do grupo. Porque, olha aí, Marlon, a Aparecidense vai se bicar com a Luverdense. São os 2 líderes. Um vai tirar ponto do outro aí, né? Tem também um misto que tá ali, ó, de franco atirador, correndo por fora, belisca daqui, belisca de lá, e pega o Goianésia. Será que o Goianésia não pode surpreender? Porque junta você, junta Homer, junta Gilmar, e vocês falam o seguinte, o time do Goianésia não é ruim não, é uma garotada, corre, tem correria, tem pulmão, pode aprontar uma surpresa para cima do misto. Então, teoricamente, o Capital tem uma vida mais tranquila, porque pega o Lanterna. Se ganhar, Marlon, ele sobe nessa tabela aí, vai a 13 pontos, e se de repente houver um empate entre Aparecidense e Luverdense, ele vai ficar 1 ponto dos líderes. E se o Ceilândia ganhar como é que é o nome do time, pá? Porto Velho. Ceilândia vai a 13 também, o Ceilândia vai a 14. Fica empatado. 3 clubes com 14 pontos. Isso, eu tô mostrando isso aqui. Vai a 13. Olha só, se o Luverdense empatar com a Aparecidense, ambas as equipes vão a 14 pontos. Se o Ceilândia ganhar o Porto Velho, vai a 14 também. E o Capital vencendo vai a 13. Vai permanecer na 4ª posição. Mas uma briga totalmente acochada. Os 3 primeiros com 14 e o 4º colocado com 13, Marlon. Com 13, e a gente nessa projeção, o Goianésia iria a 7 pontos, Fábio. Gostaria também no misto, se o misto não ganhar. Então, um grupo muito difícil, o A5. Agora, no início, antes de começar tudo, a gente falou, olha, Capital e Ceilândia vão classificar. Tem bons elencos. Aliás, Fábio, os 2 times têm bons elencos. Não pode, picuinhas, briguinhas, coisinhas, acabar desmoronando todo um trabalho feito no Ceilândia, que seja no Ceilândia, que seja no Capital. As briguinhas não podem acontecer. Essas briguinhas têm que ser feitas numa reunião, discutido lá não gostei do seu jogador, não gostei daquele que você trouxe, mas que seja feita lá entre eles, para não passar nem para o torcedor, nem para os jogadores esse tipo de situação. Ceilândia tem um bom time, vai classificar? Vai. Capital tem um bom time? Tem. Vai classificar? Vai. Agora tem que jogar a bola, tem que chutar a bola, meter a chanca na bola, no canto que o goleiro não está e balançar a rede, né? Eu, assim, acho um dos grupos mais fortes da Série D do Campeonato Brasileiro. Não vou me admirar de que essas equipes que estão passando agora, que vão passar da primeira para a segunda fase, sejam equipes para brigar pelo acesso. Independente só do futebol do Brasil. Eu estou falando Luverdense, eu estou falando de Aparecidense, até misto, tá? Aparecidense, Luverdense, Ceilândia, Capital e misto. Misto mais enfraquecido um pouco. São equipes que, passando para a segunda fase, elas vão dar trabalho na sequência do campeonato. Pela dinâmica que a Série D vem se apresentando, está apresentando, eu acho que esse grupo A5 é um grupo que vai ofertar boas equipes nas disputas de mata-mata na sequência do campeonato. Nós tivemos aí o Anápolis, que saiu do grupo que tinha os candangos, né? Está na Série C do Campeonato Brasileiro, não está aproveitando, né? Está o Aldo Borogodó, empatou com o Maringá na Bacia das Almas, não ganhou nenhuma até agora. Mas, de qualquer forma, é onde a gente quer estar, né? Que é os clubes de Brasília na Série C, depois ascendendo aí para uma Série B, e fica a nossa torcida para que isso aconteça. Então, amanhã nós temos a Aparecidense e Luverdense, o Porto Velho pega o Ceilândia, jogo um pouquinho mais tarde, lá no Abreuzão, né? 17 horas. Tem também um misto enfrentando o Goianésia e o Capital
pega a equipe do Goiânia. Vamos aos placares, minha tropa, aos placares. Marlon não fica, ele não foge da raia, não. Você quer ver? É falar o coisa, ele dá o placar na lata, ó. Aparecidense e Luverdense. 1-1. Meu Deus. Porto Velho e Ceilândia. Olha, o Ceilândia vai ganhar 2-1. Aí, mano, eu tô gostando, hein? Misto e Goianésia. O Goianésia vai ganhar 2-0. Eu vou repetir aqui, tá? Eu acho que você não ouviu direito. Tudo bem, Acho que você não ouviu direito. Gente, desculpa aí, gente. Espera só um minutinho, peraí. Volta a fita. Marlon, misto e Goianésia. 2-0 Goianésia. Se jogar igual jogou contra o Capital, o misto ganha. O Goianésia ganha. Meu Deus. Capital e Goiânia. Capital e Goiânia. Eu assim, sem pensar, eu diria assim, 3-0 Capital. Mas pensando que é um jogo melindroso, é um jogo que, assim, não sei, talvez o Goiânia possa aprontar. Eu vou arriscar 1-0 Capital, tá bom demais, o Wallace Pernambucano vai fazer o gol. Não vai ser de pênalti, não, mas é de cabeça. Sabe o que o Marlon está querendo dizer, gente? Que o Capital e Goiânia, ele está sentindo um certo espírito de Flamengo na história. Acho que o Marlon está se remetendo à última quarta-feira, que todo mundo imaginava, vai entrar, vai passar a patrola e senta o cacete. Foi um jogo tenebroso e o Flamengo ganhou por um magérrimo 1-0. Essa é a sua preocupação? Essa é a preocupação, Fábio. Quando a gente vê o adversário fragilizado e jogando em casa e com um posicionamento bem melhor que o adversário na tabela, vindo de uma vitória e o adversário de uma derrota, a gente pensa, não, olha, eu apostaria 3-0 Capital tranquilo. Mas isso, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Das orelhas. Das orelhas. E acho que o Capital, se não desbancar logo de cara, fazer um gol logo de cara, pode sofrer justamente essa ansiedade do gol. A ansiedade do gol acaba atrapalhando que o gol seja feito. E venceria por 1-0, o Wallace Pernambucano de cabeça no seu tempo. No segundo tempo tá bom. Beleza. Tá aí nosso Marlon Nascimento. Como eu tô com uma fomezinha, eu vou botar um negócio para você. Tá na tela aí para você. Olha, você não pode perder as deliciosas massas artesanais da nossa querida Nona Caetano. O Nona é com 2 N's, tá, gente? É chique o trem. No Instagram, Nona, com 2 N's, .caetano, massas artesanais. O Marlon, acho que ele tem um pé na Itália, viu? É um em Goiás e outro na Itália. Porque o Marlon, ele já decorou, acho que todo o cardápio da Nona, né, Marlon? Olha, Fábio, apesar de goiano, eu tive o prazer de estar naquele país. Inclusive um país muito bonito. Apesar do pessoal ser meio bruto, mas tem uma culinária maravilhosa. E você imagina um ravioli de queijo brie um cogumelo Paris. Nossa Senhora. Agora a lasanha jamais aqui para nós, né? Uma lasanha de frango, que é uma delícia. Uma bolonhesa. Rondeles. Nossa Senhora. Fala, vamos embora que eu tô com fome. Que embora, o programa nem começou ainda. Bora que eu tô com fome. Quer dizer, então, Marlon, que você esteve lá na Boa Terra e conferiu em loco, né? Em loco. Na Itália, né? Você tá achando que você vai humilhar alguém aqui, Marlon? Não. Porque eu também já estive na Itália, tá? Então, ótimo. Panificador Itália, fica lá no Guará, entendeu? Tem um pãozinho maravilhoso, quentinho, sai toda hora, entendeu? Panificador Itália, vem comigo. Hoje eu vou pra Finlândia. Eu tenho um cliente ali no final da cidade. Você não vai não, porque até terminar o programa aqui, eu acho que seu cliente já foi dormir. Tá certo. Nona Caetano, tá? Pra você, com massas artesanais, muito bom, muito bom, muito bom. Cola aqui em mim, ó. Pode entrar no Instagram, lá tem o delivery, tá? Isso, telefonezinho, você faz a sua encomenda e olha, eu já provei e posso falar, ainda levei para casa, porque a Nona ela te oferece também, se você quiser, você leva o molho artesanal para casa, vidrão bonitão, tudo, sabe, de primeira. Se eu fosse você, já aproveitaria agora, ó, assistindo Parada Técnica e já dá uma enviesada aí no Nona Caetano, porque sexta-feira, hein, esse friozinho assim à noite, tá gostoso, com um vinhozinho. Mangia que te fa bene, bello. Ai, ai, ai. Ô Marlon, é o seguinte, eu quero virar a página com você, já falamos aí dos nossos candangos, na Série D do Campeonato Brasileiro, é a 7ª rodada que acontece amanhã e você, é lógico, vai ficar antenado. Na segunda-feira a gente fala novamente sobre
essa nossa Série D do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre o nosso Candanguinho de juniores, né, que vai apresentar para você mais uma rodada, né, uma rodada do Candanguinho de juniores, e eu quero estar comentando aqui com o nosso querido Marlon Nascimento. A gente vai ter... Marlon, botaram 9 jogos para amanhã e apenas umzinho para o domingo. Vamos a eles. Nós temos o Sobradinho pegando o Real, lá no Defelê. Nós temos também o Ceilandense enfrentando o Greval. O Riacho Siri enfrenta o Ceilândia lá na Toca do Mota, em Santo Antônio Descoberto. Toca do Mota. Vale uma armaria aí, não vale, Marlon? Vale uma armaria. Onde é isso, Marlon? Sei lá. Meu Deus do céu. Lá onde Judas perdeu as meias. O Riacho que está na péssima campanha, para variar, eu quero novidade, pega o Ceilândia no Toca do Mota, lá no Santo Antônio Descoberto. Aí nos jogos da tarde, amanhã no período da tarde, tem Paranoá enfrentando o Planaltina no campo do Atlético, lá em Braslândia. Às 15h30, meia hora depois, a bola vai rolar para Canaã enfrentando o Aruc, lá no Dirceuzão, em Planaltina. O Cruzeiro pega o CESP lá no Cruzeiro, né, no Ninho Carcará, no estádio Francisco Pires. O Capital pega o Candango no JK. Legião e Santa Maria vão se enfrentar no CT Leão Branco, que é o CT da equipe do Legião. Lusiânia pega o Brasiliense. Onde, Marlon? Nossa. Onde, Marlon? Tu vai errar. Não, tu vai errar. Não, vou porque Lusiânia não tem mais estádio. Gente, vocês precisam ver o estado do estádio do Lusiânia, do Serra do Lago. Dá até um trava-língua, hein? Estado do estádio do... Olha, lá não tem mais grão, lá tem capim braquiário, aquele braquiarão, se soltar um gado lá, eles vão demorar um ano para comer aquele capim todo lá. Meu Deus. Virou uma coisa horrorosa. Agora o Lusiânia tem uma surpresa, viu, Val? Logo vai ser anunciado aí alguma parceria aí, ó. Investimento pesado. Não é como fácil, assim? Como não assim? Fácil, não, ainda estou apurando os fatos, mas eu adoro a fofoca, mas... É todo o Lusiânia, não só júnior, profissional, tudo vai ser investido. Não é prefeitura também, não. A prefeitura não vai dar dinheiro mais para o Lusiânia, não. Tá chegando gente de fora, você quer dizer? Tá chegando gente de fora. Eu ainda estou apurando os fatos. Gostaria muito bem, seria muito bom se o Rodriguinho pudesse ter vindo hoje, que a gente teria batido papo a respeito disso. Porque o Rodriguinho já jogou no Lusiânia, né? Jogou no Lusiânia, o Rodriguinho é um cara foi campeão lá no Lusiânia. Alguns conhecimentos poderia até acrescentar alguma coisa. Assim como o Chaveirinho também, que tem um projeto... Chaveirinho aceitou o convite e tá na base lá do Santa Maria. Sabe ao lado de quem? Ao lado do Sebastião Rocha. Sebastião Rocha. Exatamente. Então são pessoas que poderiam até contribuir conosco nessa situação. Tá aí na tela os dois aí, Marlon, que bonitinho. Tá velho, Sebastião Rocha, hein? Olha o Chaveirinho de barba branca, parecendo Papai Noel, rapaz. Né? Boa sorte para eles aí. O Egídio me mandou algumas fotos de semana passada do estádio Serra do Lago. Que lamentável. Por que você não me mandou? Pra gente poder programar esse negócio e mostrar. A gente vai falar dos estádios, Marlon. Você vai ver que lamentável. Eu tentei até um contato com o secretário de esportes lá, não consegui. Mas vou estar conversando não só com o Zezinho Júnior. Semana que vem vou fazer uma sonora com o Zezinho Júnior. Também vou filmar. Opa! E vou tentar falar com o secretário de esportes para explicar o que aconteceu. O patrimônio da cidade do Lusiânia abandonado, largado. Não só gramado. Os vestiários, pia quebrada, vaso quebrado, não tem água, sujo, horroroso. O estádio Serra do Lago está abandonado. O Vasco Viana, que tem 20 anos que não tem jogo lá, está mais conservado do que o estádio Serra do Lago. Não fala assim do estádio Vasco Viana, tá? Vasco Viana demoraram para agir, mas fizeram... Você lembra que tinha um puleiro lá, né? Tinha um puleiro. Tinha um puleiro. Aí quebraram aquele troço todo, né? Fizeram um sistema de arquibancada, né, Marlon? 4 cabines, né? Uma maior para TV, tu lembra? Subia a escada, assim, aí botaram o lugar da tribuna, né? Tudo bonitinho, tu lembra, Marlon? Inclusive... Aí o jogador passava por debaixo lá, né? O jogador passava por debaixo. E foi lá que surgiu. Eu lembro muito bem quando começaram na arbitragem, o Wildo Pereira, Sampaio e também o Santos Meira Rede. Começaram ali, eu estive presente. Começamos a ter amizade com essas duas personalidades lá no Vasco Viana. Exato. Mas tu lembra dessa reforma que eles fizeram, né? E foi recente, não foi, Marlon?
Durou quanto tempo Ah, para reformar? você quer que ele conte anos? Não, foi rápido. É porque eu tenho uma... Porque as pessoas não divulgam, né? Mas eu vou falar aqui. Você percebeu que pararam de usar o estádio Vasco Viana, né? Eventualmente para treinos. Juniores, assim, vamos com calma. E eles fizeram a reforma, quebraram tudo, fizeram um negócio bonito e tal, tal, tal. Mas fizeram lá meia boca e aí rachou tudo, gente. A Defesa Civil foi lá e interditou o sistema lá de cabines e tribunas do estádio Vasco Viana, porque uma rachadura, esse cara, você tá lá, entendeu? Imagina o Edu gritando um gol, ia terminar de rachar o troço, ia cair a estrutura todinha, né? E foi interditado. Mais um Vasco que ia cair, né, Fábio? Triste. Como é que é? Não, mais um Vasco. Marlon, não faça isso não, deixa de ser irônico, Marlon. O Homer tá acompanhando o programa, Marlon. Belo motorista, hein? Parabéns, Homer. Olha, verdadeiro Jarbas. Vasconcelos. Ai, ai, ai. Então, gente, ó aí, a gente parou aqui no Lusiânia, que o Marlon não teve coragem de dizer onde o Lusiânia vai jogar. Imagina aí, vou arriscar o placar. É 7-1, 8-0 pro Brasiliense. E é contra o meu time, que eu sou de Lusiânia. O Brasiliense vai dar uma lavada no Lusiânia. Lusiânia não tem estrutura. Ao contrário da cidade vizinha, que é o Greval lá de Valparaíso, que está fazendo uma bela campanha, Lusiânia vai tomar mais uma taca. Não fale isso não, Marlon. Meu Deus do céu. Não arrebenta com um programa desse jeito. O Lusiânia vai jogar em casa, Marlon. Contra o Brasiliense. Qual é o nome do estádio que vai jogar, Fábio? Estádio, Marlon. Baixa a bola também, pô. Vai jogar no setor de clubes, na Argepol. Então entendeu? Aqui em Brasília. Vai jogar na Argepol. Não está disputando o Campeonato de Brasília? Por que não pode jogar em Brasília? É verdade. Né? Mas me poupe, rapaz. Então, aí sobra um joguinho pro domingo. Esse joguinho é que a criança vai chorar e a mãe não vai ver. Que é o Samambaia, que assim como Real, Santa Maria, né? E quem mais? Brasiliense. Não, Brasiliense empatou, né? Primeiro jogo. Legião. Santa Maria... Samambaia, Real, são 4 times que estão aí figurando na ponta. O Samambaia, líder do Luiz dos Reis, ele vai enfrentar o Gama, que virou saco de pancada. Esse jogo acontece domingo, 10 da manhã, no Estádio Cerejão, Marlon. No Estádio Cerejão. O que esperar desse jogo? Aqui, ó, o Samambaia tem 9, o Real também tem 9, o Capital, Marlon, lembrei. Capital 9 e também a equipe do Santa Maria 9. São os 4 primeiros colocados. Arrisca o teu Verdão Candango aí, domingo contra o Samambaia? Que não é, o dono não é o Luiz Estevam, hein, Marlon? É verdade. O Samambaia, Não. O Samambaia está fazendo um belo campeonato. Olha, o Samambaia vence. Eu acho, o Samambaia vence. Não vou arriscar o placar, mas... com certeza o Samambaia vai vencer com mais de 3 gols de vantagem. Como eu não sou bobo, eu vou dizer para você. O Samambaia vence. E pode vencer por mais de 3. Mas é um jogo também, você que faz negócio de bet aí, vale a pena tu fazer o inverso, viu? Crava lá no Gama. Mas se bem que no bet o cara vai botar o Gama como forte, o Samambaia como fraco, né? Então vai no bet e aposta no Samambaia. Deixa o negócio do joguinho lá, tá tudo certo. Porque esse time do Gama é fraco demais, saco de pancada. Aí me vem o Home aqui em público e fala, não, então, primeiro, não estão pensando em resultado, estão pensando em botar os meninos e tal, vamos ver o que vai dar. Me poupe, rapaz, me poupe. Né? Foi-se o tempo, né, que a gente via o Gama no profissional e na base, atropelando os campeonatos, até Marlon? Tudo tá acabando, né? Tá tudo acabando. Infelizmente. Meu Deus do céu. Então, moçada, na realidade esse é o nosso Candanguinho de Juniores que está partindo para a sua 4ª rodada. É bom lembrar que é um campeonato inchado até, porque são 20 equipes, né, Marlon? 20 equipes disputando o torneio, valendo 2 vaguinhas para a Copa São Paulo de Juniores, que acontece em janeiro em Sampa, né, Marlon? Você vê a importância da Copa São Paulo de Juniores, tem clubes que viajam aí 40 horas de ônibus,
chegam para disputar essa competição, no dia seguinte já tem jogo, com chuteira estragada, roupa manchada. Tem gente que não tem nem uniforme direito, os 11 para entrar em campo, porque cola lá um número lá atrás com durex lá para poder fazer um número. Então, a importância, todo mundo quer ser visto na Copa São Paulo Júnior, os jogadores precisam ser vistos. Então, a importância dessa copinha aqui no DF, porque realmente tem que levar os melhores. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade que eles terão aí de grandes clubes estarem de olho nesses atletas. É verdade. Ô Nascimento, a gente está colocando ponto final ao Parada Técnica dessa sexta-feira. Temos compromisso inadiável ainda nesta noite. Mas eu não poderia me furtar de fazer uma pergunta para o torcedor Marlon Nascimento em relação à seleção brasileira. Ancelotti chegou, divulgou os seus convocados. O que você achou da convocação e o que você espera de Ancelotti? Olha, sobretudo das imagens do dia seguinte, que eu não sei se é fake ou não, que ele estava lá, né? Na boa. A vida particular dele agora, a seleção brasileira... Mau gosto, hein? O trem estava meio caído, viu, Marlon? Ele também já está bem caído. A convocação não foi feita totalmente por ele foi feita pelos assessores, principalmente o Caetano, que está lá assessorando. Juan. Foi feito mais por ele, pelo Juan. Então, a princípio, ele vai comandar agora, vai olhar os jogadores, vai ver quem tem condições ou não de continuar na seleção. Ele vai a Fortaleza ver jogos, ele vai ao Rio Grande do Sul ver jogos, vai a São Paulo ver jogos. Então ele tem que começar a se inteirar do Ele vai vir aqui assistir o Capital, o Ceilândia? Não, apesar que eu vi uma foto do nosso presidente da federação lá, junto do né? Sim. Agora, eu acho o seguinte, João, o trabalho dele ainda nem começou. Vamos esperar, né? Quem sabe? Agora, dizem que ele tem um bom vestiário, que ele realmente sabe comandar os jogadores, sabe motivar, faz alguns jogadores jogarem o que tem o talento, mas não sabe onde colocar e ele sabe direcionar isso. Então, vamos esperar para ver. O Daniel estava na foto com quem? Com o Ancelotti, com Carleto. Será que foi por isso que ele não foi para Goianésia acompanhar o time dele na Série D? Tá rindo do quê, Marlon? Você não acha que é... Não. Os mais altos lá para chegar em Goianésia. Por isso que a gente não vai para frente. Vai de carro, de ônibus, é por isso que a gente não vai para frente. Com um cabo desse vira e fala, fica rindo, ironicamente, como se eu estivesse fazendo uma pergunta... Não, mas lá estava o Careca presente, representando a federação. Tá. O Careca estava lá presente. Em exercício naquele local, certo. Era o Careca. Então, provavelmente, no jogo lá em Goiânia, ele vai estar, o presidente, né? Eu não sei. Não, mas não precisa estar, Marlon? Na entidade que ele governa? Fábio, não o representante dele? São apenas dois. Mas acontece o seguinte, cara. Um modo não gagueja não, Marlon. É um modo de imaginar uma situação que, às vezes, o presidente delega ao vice ou outra pessoa, porque o representa nesses jogos de, assim, entre aspas, vamos chamar de menor valor, não de menor expressão, alguma assim, né, porque o presidente tem voos mais altos para alcançar. Então, ele tem coisa mais importante para cuidar, que você está querendo dizer? Mais ou menos nesse sentido. Bom, o Careca foi lá e representou. Se ele tem coisa mais importante para cuidar do que os próprios afiliados dele, aí eu não entendi mais nada. Assim eu estou te botando numa calça justa. Não é assim que funciona, Fábio. Nem sempre. Agora, Mas se fosse Copa do Brasil, Capital e Flamengo no Maracanã. Se fosse uma decisão, por exemplo, um dos times aqui do Brasil estivesse na decisão, claro que o presidente Daniel estaria. Não, porque então não precisa dele. Porque nas decisões de campeonato e tal, a gente já sabe que até o governador vai. Quando não vai, manda a vice, a Celina. Na decisão eles vão, aparece um monte lá. Vai governador, vai deputado. O Daniel agora tá pegando essa vibe? Não acredito, não. A entidade que representa parece ser maior que os clubes que são afiliados. Então, ele deve deixar. É isso mesmo, tá bom. A gente fica sem entender. Mas é assim mesmo. Há muito tempo é assim. E eu sempre falo que eu tenho. Não sou colado, não frequento a casa. Já tem muito tempo que eu não falo com ele. Mas eu me lembro tanto do Weber, como presidente da federação, como que ele metia os peitos para dentro, acompanhava todos os jogos dos clubes, ia lá, vai jogar onde? Juiz de Fora, vou lá.
Vou lá e já vou falar pro árbitro. Opa, tudo bem? Weber Magalhães, presidente da Federação Brasileira de Futebol. Professor, excelente trabalho, hein? Com equilíbrio, tá tudo certo. E quando fazia caca, você lembra uma vez que ele entrou no gramado aqui no antigo Mané Garrincha? Ele entrou e foi lá e peitou a arbitragem. Que conversa é essa que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Não, aqui tem ordem e tal, e pressionou. Ah, errado ou certo, mas pressionou. E às vezes eu vejo os clubes, eu vejo o futebol de Brasília ainda tão órfão de papai, né, Marlon? Tá faltando papai. Papai, volta pra casa, papai, você tá viajando muito. Tá passeando muito, papai. Volta pra casa que seus filhos estão precisando de você. Tem filho passando fome, né? Que daqui a pouco vai fechar as portas porque não tem onde cair morto, né? Então, vamos ajudar mais pra cá, né? Do que ficar na foto. Como é que foi a foto? A foto lá bonita, assim, ó. Presidente da CBF. Logo, rapaz. Do jeito que tá aí, vamos criar uma bolsa assistencial para jogadores de futebol sem clube. É, né? Se não já existe o projeto, né? O negócio tem a GAP, né? Tem a GAP, Deixa pra lá. Então tá bom. Não, mas a GAP, eu até vou ver como é que tá funcionando a GAP. Acho que agora o Zinho é o presidente, né? Mas a gente traz o Zinho aqui para falar um pouco, porque esses caras sofrem pra dedéu. Mas vamos colocando ponto final ao nosso Parada Técnica desta sexta-feira. A gente volta segunda, a partir das 8 da noite. Marlon Nascimento, obrigado pela sua presença. Titular absoluto da equipe Show de Bola, na equipe Parada Técnica. O portal é DF10 Brasil, tá bom? E esse teu cordão aí, se for dissolver, dá um meio quilo de ouro. Viu, Marlon? Bom final de semana. Muito obrigado, Fábio. Um abraço pra você. Vamos torcer para os candangos na Série D, hein? Vitória do Ceilândia e vitória também do Capital. Muito bem, tô junto contigo e segunda-feira vou cobrar todos os placares aqui, viu? Mesmo que o Marlon não esteja, acho que a gente vai estar aqui com o Homer, com o Gilmar. Marlon, você volta na próxima sexta-feira e antes eu falo com você nos bastidores, a gente vai ficando aqui com mais um Parada Técnica, voltando na segunda a partir das 8 da noite. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fomos!